Desde os primórdios da história bíblica, algumas decisões de Deus intrigam, desafiam e até mesmo chocam aqueles que leem as Escrituras com olhos humanos. Entre essas decisões está uma que provoca debates até hoje: por que Deus rejeitou Esaú? Como pode um homem ser preterido por Deus antes mesmo de cometer qualquer erro? O que há por trás dessa rejeição que atravessa gerações e se torna símbolo de algo muito maior do que uma simples escolha entre dois irmãos? A Bíblia não se limita a contar a história de Esaú e Jacó como uma narrativa familiar qualquer. O que temos, na verdade, é um retrato profundo de uma luta entre carne e espírito, entre desejo e propósito, entre o visível e o eterno. E o mais impressionante, essa luta não se limita ao passado. Ela continua viva, repetida em milhões de almas que, dia após dia, fazem escolhas parecidas com as de Esaú. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa história. Não com julgamentos, mas com entendimento. Vamos analisar as palavras de Gênesis, os ecos de Malaquias e o alerta de Hebreus. Vamos desvendar quem realmente era Esaú, o que ele representava e por que suas atitudes revelaram algo muito mais profundo do que imaginamos. O que Deus viu em seu coração? Por que Jacó, mesmo sendo falho, foi escolhido? Prepare-se para uma jornada que vai além do tempo, que toca seu espírito e desafia a sua forma de enxergar o chamado divino. A pergunta é: será que você está repetindo o mesmo erro que fez Esaú ser rejeitado? Se essa história já te tocou até aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever. Isso ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas, e o que vem a seguir pode mudar sua visão espiritual. Vamos continuar. Para entender por que Deus rejeitou Esaú, precisamos voltar ao momento em que tudo começou. Não foi quando Esaú vendeu sua primogenitura, nem quando decidiu se aliar aos povos pagãos. A raiz dessa história está no ventre de Rebeca, onde dois irmãos já representavam algo muito maior. Em Gênesis capítulo 25, versículo 23, Deus revela a Rebeca uma profecia enigmática: duas nações há no teu ventre, dois povos, nascidos de ti, se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Essa não era apenas uma previsão sobre dois irmãos. Era o anúncio de uma divisão espiritual que se estenderia por séculos, Jacó representando Israel, o povo da aliança, e Esaú representando Edom, a nação que, ao longo da história bíblica, se colocaria contra os desígnios divinos. O nascimento deles confirma a tensão profética. Esaú nasce primeiro, ruivo, coberto de pelos, símbolo de força e natureza bruta. Jacó vem logo atrás, segurando o calcanhar do irmão, como quem já luta desde o ventre. E o nome Jacó, que significa aquele que agarra o calcanhar ou suplantador, carrega a marca dessa disputa desde o início. Mas essa rivalidade não era apenas carnal, era espiritual. Deus já conhecia o coração de ambos. Não porque os predestinou ao bem ou ao mal de forma arbitrária, mas porque, sendo eterno, ele vê o fim desde o começo. Ele via em Jacó o anseio pela bênção, ainda que envolto em falhas. E em Esaú, via um espírito que desprezava o que era sagrado. Esaú cresceu como um caçador habilidoso, homem do campo, impulsivo, viril, admirado pelo pai. Jacó era introspectivo, caseiro, próximo da mãe, mais sensível às coisas do lar e, como veremos, às coisas do alto. A Bíblia não apresenta Esaú como um vilão clássico. Pelo contrário, ele era um homem forte, habilidoso, trabalhador. Mas suas ações mostrariam, pouco a pouco, que seu coração valorizava mais o agora do que o eterno. E isso é fundamental para compreendermos a rejeição de Deus. O plano divino não está preso à força ou aparência exterior. Ele se manifesta onde há sensibilidade ao sagrado. E enquanto Esaú crescia para conquistar o mundo visível, Jacó crescia em desejo pelo mundo invisível. Essa diferença de postura entre os dois se tornaria ainda mais clara nos próximos acontecimentos. E é nesse ponto da história que precisamos fazer uma pausa. Porque o que está prestes a acontecer não é apenas um ato impulsivo de um jovem faminto. É uma revelação poderosa do coração humano diante do Eterno. Esaú vai tomar uma decisão aparentemente simples, mas que se tornará símbolo de todos que, ao longo dos tempos, trocam o céu por um prato de lentilhas. E quando essa troca acontecer, tudo vai mudar. O rumo da história,
o peso da bênção e o juízo de Deus começarão a se manifestar. E então, o momento decisivo chega. Um instante aparentemente comum, quase banal à primeira vista, mas que carrega um peso espiritual eterno. Esaú volta do campo, exausto, com fome, dominado pelos desejos do corpo. E Jacó, atento, percebe a oportunidade. Em Gênesis 25, a Bíblia narra essa cena com simplicidade, mas também com profundidade. Esaú, ao ver um ensopado vermelho preparado por seu irmão, diz: "Deixa-me comer desse vermelho aí, porque estou faminto." E Jacó, com frieza e estratégia, responde: "Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura." Essa era a bênção que pertencia ao primogênito, a herança da liderança espiritual, a bênção patriarcal, o elo direto com as promessas de Abraão. Mas Esaú, tomado pela urgência do agora, pela fome momentânea, responde com uma frase que ecoa como uma sentença: "Estou a ponto de morrer, de que me servirá a primogenitura?" Essas palavras revelam algo profundo. Esaú não está literalmente morrendo de fome, ele está apenas faminto. Mas sua forma de pensar mostra um desprezo absoluto por aquilo que é sagrado. Ele não vê valor na bênção de Deus. Ele não entende o peso da promessa. Para ele, o espiritual é descartável diante das necessidades do corpo. E assim, com um juramento, ele entrega a Jacó aquilo que deveria guardar com zelo. Ele come, se levanta e vai embora. A Bíblia encerra esse episódio com uma frase que define Esaú para sempre: "Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura." Aqui está o coração da rejeição. Não foi Deus quem simplesmente rejeitou Esaú sem motivo. Foi Esaú quem primeiro rejeitou a bênção. Ele teve a chance, teve a promessa, teve a posição, mas não teve discernimento. A história nos mostra que Deus não se impressiona com a aparência ou com a força bruta. Ele observa o coração, e o de Esaú estava tão focado na satisfação imediata que foi incapaz de valorizar o que era eterno. Jacó, por outro lado, mesmo agindo de forma questionável, queria a bênção. Desejava o espiritual, lutava por aquilo que o outro desprezava. Esse episódio é muito mais do que um retrato de dois irmãos. É um espelho para nós. Quantas vezes trocamos coisas eternas por satisfações momentâneas? Quantas vezes abrimos mão da intimidade com Deus por entretenimento? Quantas vezes colocamos o reino de Deus em segundo plano por causa da pressa, do cansaço ou da fome emocional? Esaú não foi o único a vender sua primogenitura. Hoje, milhões fazem o mesmo, trocam propósito por prazer, missão por conforto, eternidade por conveniência. E existe algo ainda mais forte nesse texto: a forma como a Bíblia apresenta a transação. Esaú vende sua primogenitura por um prato de lentilhas. Lentilhas. Algo comum, simples, até medíocre. Isso nos mostra que o pecado nem sempre nos seduz com coisas grandiosas. Às vezes, ele se disfarça no ordinário, do trivial, do cotidiano. E assim, quando estamos espiritualmente distraídos, abrimos mão do que mais importa por algo que nem vale tanto assim. Jacó, mesmo com suas falhas, viu valor na promessa. Ele queria aquilo que vinha de Deus. E essa é uma das grandes verdades do reino: Deus valoriza aqueles que valorizam o que é dele. Ele honra os que o honram. Esaú teve todas as chances, mas escolheu a satisfação da carne. E essa escolha selou sua história. Não porque Deus foi injusto, mas porque Esaú desprezou o que Deus considerava sagrado. E agora, com esse ato consumado, a profecia começa a se cumprir. O mais velho servirá ao mais novo. A bênção muda de direção. E o céu registra um nome que, por séculos, será lembrado não por suas conquistas, mas pela sua renúncia. Esaú, o homem que trocou o eterno pelo momentâneo. E enquanto o ensopado esfria no prato, as consequências espirituais dessa escolha começam a se espalhar como um eco que atravessa gerações. Mas será que Deus ainda tinha algo a dizer sobre esse momento? Sim. E séculos depois, no Novo Testamento, ele faz questão de nos lembrar dessa história. O Novo Testamento, embora centrado na graça e no amor de Deus, também carrega advertências sérias. E uma delas é sobre Esaú. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 16 e 17,
encontramos um aviso direto aos cristãos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Não teve como mudar a decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Essas palavras são como uma sirene espiritual, nos alertando de forma clara a escolhas que não podem ser desfeitas. E a referência a Esaú nesse texto não é apenas um comentário histórico, é um julgamento espiritual. Note o peso da expressão usada, profano. Esaú não é chamado de violento, corrupto ou perverso. Ele é chamado de profano. Ou seja, alguém que trata o que é sagrado como algo comum. Alguém que não sabe discernir o valor das coisas celestiais. E isso é algo que o autor de Hebreus usa como paralelo para os cristãos da época e para nós hoje. Em um tempo onde muitos tratam a fé como algo leve, descartável ou temporário, Esaú se torna símbolo de todos que brincam com o que Deus leva a sério. O problema dele não foi apenas uma escolha errada, foi o coração por trás da escolha. E o texto é claro, mesmo depois, chorando, ele não conseguiu mais reverter aquilo. Esse trecho é um dos mais intensos do Novo Testamento. Ele mostra que há um ponto em que o arrependimento já não restaura o que foi perdido. Não estamos falando aqui da salvação eterna, mas de oportunidades, propósitos, bênçãos específicas que Deus coloca em nossas mãos e que, se desprezadas, não voltam. Esaú chorou. Ele se arrependeu. Mas a bênção não voltou. Porque o tempo dela havia passado. A bênção é como uma porta aberta, e quando não entramos por ela no momento certo, pode ser tarde demais. O autor de Hebreus nos alerta para não sermos como Esaú. Para não vender o espiritual pelo carnal. Para não trocar o que é eterno pelo que é passageiro. E esse alerta precisa ecoar forte nos nossos dias. Vivemos em uma geração imediatista, que prioriza sentimentos e desejos acima de valores eternos. E o risco é exatamente esse, acabar vendendo o céu por um prato de lentilhas emocionais, sociais ou até mesmo religiosos. Esaú, nesse contexto, não é apenas um personagem do passado. Ele é um espelho do presente. O mais impressionante é que esse texto está inserido em um capítulo que fala sobre santidade, disciplina e o temor ao Senhor. Ou seja, a história de Esaú serve como uma pausa no discurso para dizer, não brinquem com o que é sagrado. E isso deve nos despertar. Porque se Esaú, com todas as suas vantagens, foi rejeitado, o que dizer de nós, que também temos promessas, bênçãos e um chamado nas mãos? O que começou como uma rivalidade entre irmãos se transformou, com o passar do tempo, em um conflito entre nações. Esaú deu origem aos Edomitas. Jacó, a Israel. E essa divisão, que começou no ventre de Rebeca, se estendeu por séculos, com desdobramentos políticos, espirituais e proféticos. Não se tratava apenas de uma briga familiar. Era o reflexo de duas formas distintas de enxergar Deus e de se posicionar diante das suas promessas. Israel, mesmo com suas falhas, buscava o Senhor. Edom, ao contrário, se colocava contra ele. E isso se tornou evidente ao longo da história bíblica. Em Números, Deuteronômio, Obadias e até nos Salmos, os edomitas aparecem como antagonistas do povo de Deus, mesmo sendo descendentes diretos de Abraão. Essa oposição sistemática de Edom contra Israel revela que o espírito de Esaú não ficou restrito a um homem. Ele se espalhou, influenciou gerações e se cristalizou em atitudes políticas e espirituais. Quando Israel saiu do Egito e quis atravessar o território de Edom, foi impedido. Quando Jerusalém foi invadida pelos babilônios, os edomitas zombaram, participaram da destruição e incentivaram seus inimigos. O profeta Obadias denuncia essa postura com veemência, afirmando que Edom se alegrava com a queda de Judá e aproveitava para saquear o que restava. Isso mostra como o desprezo de Esaú pelas coisas sagradas não foi um ato isolado, mas o início de uma linhagem rebelde. E é por isso que a rejeição de Deus não foi apenas pessoal. Ela se tornou histórica. Em Malaquias, capítulo 1, versículos 2 e 3, Deus declara: Amei a Jacó, porém aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Essa declaração não se refere apenas ao indivíduo Esaú,
mas a sua descendência, a nação que carregou o mesmo desprezo que ele demonstrou. E aqui temos algo muito forte: Deus ama aqueles que valorizam suas promessas e rejeita aqueles que o rejeitam. Ele não está falando de um favoritismo aleatório, mas de respostas espirituais às atitudes humanas. Jacó se tornou Israel, o povo da aliança. Esaú se tornou Edom, a nação da resistência. E essas duas identidades espirituais continuam até hoje. Porque o espírito de Jacó está em todos que lutam pela bênção, mesmo quando caem, mesmo quando erram, mas que continuam buscando a face de Deus. E o espírito de Esaú está em todos que desprezam o chamado, que vendem o eterno por conveniências passageiras, que zombam da fé e se opõem ao povo do Senhor. O confronto entre Jacó e Esaú não acabou no Antigo Testamento, ele continua no coração de cada geração. Essa divisão entre Israel e Edom também aponta para o juízo final. Em muitas profecias, Edom representa as nações que se levantam contra o plano divino. É símbolo daqueles que rejeitam a redenção e seguem pelo caminho da carne. Jacó, por sua vez, representa aqueles que, mesmo sendo imperfeitos, continuam de pé pela graça. E é justamente nessa distinção que encontramos um chamado para discernir em que lado estamos: o dos que desejam a bênção ou o dos que a desprezam. A história de Esaú não terminou nos montes de Edom, nem foi encerrada nos registros do Antigo Testamento. Ela continua viva, não em pessoas específicas, mas em atitudes, decisões e posturas espirituais que se espalham por toda a terra. A Bíblia não registra apenas eventos passados. Ela desenha padrões espirituais que se repetem em cada geração. E a semente de Esaú está mais ativa do que nunca. Em uma era marcada pelo imediatismo, pela busca desenfreada por prazer e pela aversão ao que é sagrado, vemos o espírito de Esaú se multiplicando nos corações. Pessoas que, assim como ele, vendem o que é eterno por algo passageiro. Que trocam o chamado de Deus por distrações. Que ignoram o valor da bênção por causa da fome do momento. Essa fome pode ter várias formas: status, poder, conforto, prazeres momentâneos, aprovação social. São lentilhas modernas que continuam comprando o destino espiritual de milhões. E o mais perigoso é que, assim como Esaú, muitos fazem essas trocas achando que não tem nada a perder. Acham que depois podem simplesmente voltar atrás, chorar, se arrepender e restaurar o que foi perdido. Mas a Bíblia nos alerta que nem toda oportunidade volta. Nem toda porta se reabre. Esaú buscou com lágrimas, mas já era tarde. O tempo da bênção havia passado. Hoje, essa mesma postura se manifesta nas pequenas escolhas. Quando alguém abre mão de uma vida consagrada para seguir seus próprios desejos. Quando se relativiza o pecado, tratando o que é santo como comum. Quando se prefere o agora em vez do propósito eterno. O espírito de Esaú também está na frieza espiritual, na negligência com a palavra, na indiferença diante das promessas divinas. E não é preciso se declarar contra Deus para viver como Esaú. Basta viver ignorando-o. Em contraste, o espírito de Jacó continua presente em todos os que, mesmo com falhas, continuam desejando o que é de Deus. Que não se satisfazem com o mundano, que choram por aquilo que o céu valoriza, que lutam pela presença e pela bênção, mesmo que isso custe tempo, esforço e sacrifício. O mundo está dividido, não apenas entre crentes e descrentes, mas entre aqueles que valorizam o que é eterno, e os que o desprezam. A questão que fica para nós é: com quem nos parecemos? Em quem estamos nos tornando? Porque, no fim, o que define nossa trajetória não é o nome que carregamos, nem a família de onde viemos. É a forma como respondemos às bênçãos de Deus. É como tratamos o sagrado. É o que escolhemos quando ninguém está vendo, quando estamos cansados, famintos, vulneráveis. É aí que a semente se revela, se é de Esaú ou de Jacó. Esaú vive em cada escolha impulsiva. Em cada desprezo ao altar. Em cada prioridade errada. Mas também, em cada decisão de mudança, podemos deixar esse espírito para trás. Por que Deus ainda está chamando os que desejam ser parte da linhagem espiritual de Jacó? Aqueles que dizem: não te deixarei, se não me abençoares. Essa talvez seja uma das declarações mais chocantes e mal compreendidas da Bíblia. Amei Jacó, mas rejeitei Esaú.
Por séculos, teólogos, estudiosos e cristãos se perguntaram: como um Deus de amor pode dizer que rejeitou alguém antes mesmo de seus atos? Estaria Deus sendo injusto? Teria ele predestinado Esaú ao fracasso? A resposta está longe de ser superficial. Para entendermos essa frase, precisamos voltar à raiz do problema. Deus não está rejeitando uma pessoa arbitrariamente, mas sim uma postura espiritual. Jacó, mesmo com suas falhas e artimanhas, valorizava as coisas de Deus. Já Esaú, mesmo sendo primogênito, desprezou o sagrado. A rejeição de Deus não é uma atitude fria, é a consequência direta de um coração que primeiro rejeitou o próprio Senhor. É importante lembrar que o amor de Deus não se limita ao afeto emocional. É um amor que envolve aliança, propósito e correspondência. Jacó desejava fazer parte dessa aliança, mesmo que suas atitudes nem sempre fossem corretas. Ele lutou com um anjo, insistiu pela bênção, teve encontros transformadores com Deus. Já Esaú, apesar de ter nascido com os direitos, simplesmente os vendeu. A pergunta não deveria ser por que Deus rejeitou Esaú, mas sim, por que Esaú rejeitou a Deus? A rejeição divina é reflexo de uma rejeição anterior. Deus não impõe o afastamento, ele apenas confirma aquilo que a própria pessoa decidiu. Quando Paulo cita essa frase em Romanos 9, ele está falando do propósito soberano de Deus. E deixa claro que essa escolha não se baseou em obras, mas em chamado. Isso não significa que Deus ama uns e odeia outros aleatoriamente. Significa que Ele conhece os corações antes mesmo que eles se manifestem. E que o seu amor se alinha com aqueles que o buscam, que valorizam o que é eterno, que desejam sua presença acima das coisas passageiras. Jacó representa aqueles que, mesmo imperfeitos, não desistem da bênção. Esaú representa os que, mesmo privilegiados, trocam tudo por um instante de prazer. A mensagem aqui é poderosa e profundamente pessoal. Porque todos nós, em algum momento, nos comportamos como Jacó, e outras vezes, como Esaú. Todos temos o potencial de amar ou desprezar o que é de Deus. E o que define nossa trajetória não é o berço onde nascemos, nem as vantagens que recebemos. É o valor que damos ao sagrado. Deus continua amando os que o buscam. E continua rejeitando os que desprezam sua presença. Não por maldade, mas por justiça. Não por frieza, mas por santidade. Ele não se deixa zombar. Portanto, a grande verdade é que Deus amou Jacó porque Jacó amou o que vinha do alto. E Deus rejeitou Esaú porque Esaú rejeitou o céu. É um espelho espiritual diante de cada um de nós. A pergunta agora não é Deus me ama, mas sim, tenho amado o que é dele. Porque quem valoriza a bênção, jamais será rejeitado. E quem a troca por lentilhas, já decidiu o próprio fim. A história de Esaú é um alerta. Um espelho. Uma convocação. Não se trata apenas de um personagem bíblico rejeitado, mas de uma lição viva sobre o valor das escolhas espirituais. Ele teve tudo para ser abençoado, mas trocou o eterno pelo momento. E essa decisão ecoou por gerações. O que Deus nos mostra através dessa narrativa é que sua rejeição não recai sobre aqueles que erram, mas sobre aqueles que desprezam o que é sagrado. Não é sobre perfeição, é sobre prioridade. Jacó tropeçou, mentiu, enganou, mas não abriu mão da bênção. Já Esaú, mesmo com tudo em mãos, preferiu um prato quente ao propósito eterno. A pergunta que fica é: quantas vezes temos feito o mesmo? Em um mundo onde somos constantemente seduzidos pelo imediatismo, a história de Esaú nos desafia a pensar: o que temos colocado no altar do sacrifício? Nossa fé? Nossa intimidade com Deus? Nossos princípios? Toda vez que escolhemos o conforto ao invés do chamado, o aplauso ao invés da verdade, estamos reencenando o erro de Esaú. Mas a boa notícia é que ainda há tempo. Tempo de voltar, de reavaliar, de buscar novamente com lágrimas, não apenas por remorso, mas por transformação. Porque o Deus que rejeita também é o Deus que restaura quando há arrependimento genuíno. O céu ainda está de portas abertas para os que desejam ser como Jacó, imperfeitos, sim, mas sedentos pela bênção. Agora eu quero te fazer um convite.
Se essa mensagem falou com você, se de alguma forma você percebe que tem feito escolhas erradas, é hora de decidir de novo. Comenta aqui embaixo: eu escolho a bênção. Essa será a tua declaração pública, tua atitude espiritual, teu rompimento com o espírito de Esaú. E não para por aí, compartilha esse vídeo com alguém que você ama. Talvez essa pessoa também esteja prestes a trocar o propósito de Deus por lentilhas modernas, e você pode ser a voz que vai impedir isso. E claro, se você quer continuar recebendo mensagens como essa, que confrontam, revelam e despertam, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Porque aqui, nós não negociamos o sagrado. Nós buscamos a bênção, custe o que custar.